Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido. Bom, eu já vou dizendo para vocês que eu estou gravando assim um pouco assim de lateral, porque estou fazendo essa gravação à noite, né? A luminosidade minha não é aquela luminosidade legal, né? Então, por isso, eu dei uma virada aqui para poder a gente assim focar um pouquinho melhor, né? Tá bom? Muito bem, pessoal. A gente às vezes para um pouquinho, né, de fazer gravações, essa coisa toda, tendo em vista as atividades da gente, né, o trabalho, né. Eu sou professor e quando chega o encerramento de semestre, todos que são professores sabem muito bem, né, do que eu estou falando. É uma carga de atividades, né, porque você tem que correr com correções, com para poder dar o resultado, né, das notas, né, para os alunos. Então é muita correria, muito trabalho, né? Mas estamos, graças a Deus, encerrando aí as atividades, né? Aqui da faculdade, da onde eu trabalho, né? Da Unemate. E o bonde não pode parar, né? Nós temos que continuar a nossa caminhada, né? Firmes aqui nesse canal. Esse canal deu uma crescida, né? Cresceu pouquinho, mas cresceu. Esse pouquinho, para mim, é, é muito, né? É muito, tá? Tendo em vista de que nós não temos aquele alcance, né, tão grande como muitos, né, muitos canais que a gente vê por aí. E com isso, então, eu já vou aqui, né, já fazendo a propaganda, né, pedindo aí a você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Nós temos conteúdos aqui muito bons mesmo, tá? E a tendência é cada vez mais melhorar. Você pode ter certeza que nós vamos ter uma boa caminhada daqui para frente, tá? 2024 promete, né? 2024 promete e muito. Para você poder até ter um acompanhamento um pouco melhor, né? Entender um pouco melhor esse vídeo que inclusive eu estou gravando, é muito importante que você conheça o vídeo anterior, não seria o anterior de agora, né? Mas um vídeo que eu gravei aqui no canal sobre a extrema direita, tá? E como promessa, né? Promessa é dívida, né? É bom a gente cumprir, né, promessas, né? Eu havia prometido de também desenvolver um trabalho sobre a extrema esquerda, a extrema esquerda. E é interessante que eu já vou até iniciar um pouco por aqui, né? Quando eu fiz, né, o outro vídeo anterior sobre a extrema direita. Então, é claro, considerando, né, a extrema direita aqui no Brasil, com essa onda toda, né, o bolsonarismo, a ascensão do bolsonarismo, né, com o Bolsonaro que ganhou as eleições de 2018 aqui no nosso país. E aí você tem comentários, né? O pessoal comenta, né? Vem aqui nos vídeos que a gente posta e fazem comentários. E eu vi um comentário, né, de um, possivelmente, pode até ser que seja um bolsonarista, mas nem todos também, a gente faz o julgamento assim, de que a pessoa é, mas sem saber quem ela é realmente, né? A gente supõe que ela seja bolsonarista. Ela veio lá, né, fazendo uma crítica de que o que a gente está chamando de, né, julgando como extrema direita, né, não é em si uma extrema direita, né, não é em si uma extrema direita. Aí a pessoa que faz o julgamento lá, ela diz assim que, o comentário, né, ela diz que o que nós temos no nosso país é uma extrema esquerda. E que Lula então seria da extrema esquerda. É interessante a gente discutir, né? Temas como esse, por exemplo, né? Para a gente poder compreender um pouco melhor, né? Às vezes até os discursos mesmo que as pessoas estão
a partir da escrita, né, do discurso que a pessoa, que ela está aí, né, colocando, essa coisa toda. E como é o discurso, por exemplo, desse senhor, né? Aí tem coisas que a gente precisa entender. Na vez passada, tá, nesse que eu tratei sobre a extrema direita, eu vou mostrar aqui novamente que eu parti desse livro, tá? Que é um dicionário de política, né? É um dicionário de política do Norberto Bobbio, né, que foram organizados, né, escritos, né, por Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, ou Matteucci, né, e Gianfranco Pasquino, tá? Que organizaram então esse livro, que são 2 volumes, tá, gente? Isso aqui é o primeiro, tá? Olha, o primeiro, ó, o tamanho do livro, né? É um livro muito interessante de todos esses conceitos, né, que você quer saber sobre política, você vai encontrar tudo aqui, sobre democracia, liberalismo, neoliberalismo, marxismo, né? Tudo que a gente encontra sobre o mundo da política, vocês vão encontrar então nesse dicionário. E no dicionário eu havia, né, até lido, né, explicado um pouco a parte sobre o chamado extremismo, né? Então, quando a gente está falando se a gente vai falar de extrema direita ou de extrema esquerda, o primeiro entendimento que nós temos que ter, então, é sobre o extremismo, né? Quando a pessoa vai para, né, o campo do extremo, né? É interessante que no começo, os autores até tratando ali sobre o extremismo, eles vão lembrar de Aristóteles, né, do Ética Nicômaco de Aristóteles, quando Aristóteles vai falar sobre a virtude, né, e sobre a virtude da justiça, né, que é uma grande virtude, e ele vai falar então do equilíbrio, né, do peso da balança, que o Aristóteles vai tratar sobre a mediania, né, sobre o meio termo, né, e que no peso da balança, de um lado você vai ter o excesso e o extremo, né? O excesso ou a falta, né? Que ele vai chamar de excesso e falta, né? Mas que esses dois campos aqui, né? Da balança, essas duas bandejas, né? Que você encontra, sabe? Vamos pegar aquelas balanças antigas, né? A gente tem que entender um pouco isso, né? Porque senão você pega outro tipo de balança. Mas aquelas balanças antigas que você tem 2 bandejas, né? Que faz aquele onde você vai pesar, né? E você vai colocar um outro para contrabalançar aqui, né? Aí aqueles antigos você colocava um peso aqui de 1 quilo, então para poder, né? Você vai colocando aí até que pega o peso certo, então, da balança. Esse ponto de equilíbrio do meio, então, é o que o Aristóteles vai tratar sobre a mediania. E o ponto de consideração, né, até para a vida, para a virtude, essa coisa toda, é o ponto do equilíbrio, né, que Aristóteles vai tratar, então, que é esse meio ali, né? Esse ponto de equilíbrio ali é que é importante. Então, quando a gente joga para o mundo da política, né, a gente precisa então entender que a, se a gente está tratando do peso da balança, ou se a gente vai tratar de uma parte esquerda, de uma outra parte direita, né? Então, o que precisa na realidade haver, se a gente pegar dentro de uma visão aristotélica, é esse equilíbrio do meio, né? O equilíbrio, é isso que precisa acontecer, né? Não você pender aqui a balança, mais peso para uma banda ou mais peso para outra. Mais peso para um lado da esquerda ou às vezes mais peso para o lado da direita. Eu vou tentar assim, talvez explicar de uma forma mais simplificada, tá? Não vou aqui trazer o dicionário de política, tá? Eu vou tentar aqui explicar de uma forma talvez mais simples para a gente poder talvez entender um pouco melhor
aonde que está essa presença da chamada extrema esquerda, né? Então, então, como eu disse para vocês, a gente precisa entender sobre essa concepção, essa ideia de extremismo, né? Em todos os momentos da nossa vida, se você prestar atenção, num debate, numa discussão, por exemplo, de uma reunião, né? Vocês podem prestar atenção que isso pode ser em qualquer lugar, tá, gente? Pode ser num ambiente de trabalho, pode ser numa escola, pode ser na universidade, numa sala de aula e assim por diante. O chamado extremismo é quando a coisa ela passa do limite, né? Ela vai além, ela passa do limite. Então, às vezes você vai, por exemplo, encontrar pessoas que ela tá ali naquele lugar, né? Como eu falei para vocês, qualquer um desses campos. E nesse momento do debate, das ideias, das opiniões, né? Você vai às vezes encontrar uma pessoa que ela bate o pé, né? Ela é uma pessoa, por exemplo, que chega um determinado momento que ela não quer mais escutar mais ninguém. Ela quer que as ideias dela prevaleça diante de todo mundo, né? E ela vai fazer de tudo para que, tipo assim, aquela opinião, ou aquela ideia, ou qualquer coisa assim, dela prevaleça diante de todo mundo. E se de repente, naquele momento ali, a razão que ela está ali defendendo não der muito resultado, depois dali, no dia a dia, ou é num ambiente de trabalho, ou é num qualquer tipo de situação, essa pessoa ela vai procurar uma certa vingança, tá? Eu vou meio que colocar aqui vingança, mas né, podemos partir para outro tipo de situação, mas assim, ela vai relutar, né? Ela vai fazer de tudo para que muita coisa que ela, por exemplo, que ela disse ou que ela opinou, qualquer coisa assim, prevaleça diante de todo mundo, né? Ou que ela tenha razão. Só que o que eu estou dizendo aqui para vocês é assim. Às vezes, essa pessoa vai ser capaz até de, se é num campo de trabalho, dedurar, né, as pessoas, fazer qualquer tipo de tramóia para poder derrubar, sabe? Fulano de tal que foi contra minhas ideias, então agora eu vou, né? Eu vou fazer de tudo para que a gente derrube, por exemplo, essa pessoa, né? Então, aquelas coisas mais absurdas que você possa imaginar começa a acontecer, né? Por quê? Por causa de uma razão que essa pessoa está defendendo, que ela tá. Quando a gente começa a ver coisas, situações dessa maneira, nós estamos partindo para o extremismo. Esse é o extremismo que nós estamos falando aqui. Você tem uma diversidade de exemplos e tal que nós podemos considerar que é um extremismo que está acontecendo no nosso meio. Quando você vai para o lado religioso, por exemplo, né? Quando você encontra, pode ser padre, pode ser freira, pode ser até pessoas religiosas, que elas não apenas defendem aquele lado religioso, né, do campo, né, tipo assim, do segmento religioso. Quando eu estou falando do segmento da vivência religiosa, né, ela não apenas ela ela não acata para ela assim aquela vivência religiosa, ela quer que as pessoas, que todo mundo seja daquela maneira. Ou seja, tem que ser da maneira como ela pensa. Se sai fora dali, daquela maneira que ela pensa, então essa pessoa às vezes é possível ela partir para a radicalidade. Quando a gente fala da radicalidade, a pessoa ela pode às vezes até ficar muito brava, muito nervosa, né? Ela pode tomar qualquer tipo de atitude porque ela está percebendo que
alguma coisa. Por exemplo, vamos se situar aqui na família, né? De repente você tem ali um filho, uma filha que foge àqueles parâmetros, né? Que às vezes isso é possível que aconteça, e aí você parte para a radicalidade, você parte às vezes até para a violência, e assim por diante. Quando a gente vai olhando por esse lado, nós estamos partindo então para o extremismo, tá? E na esquerda, veja só, para a gente poder até compreender dentro de uma extrema esquerda, a gente teria que recorrer à história, né? Assim como na extrema direita eu situei, né, o nazismo, por exemplo, o fascismo, na extrema esquerda a gente também precisa historicamente situar algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas importantes dentro da extrema esquerda, para a gente poder, né, considerar, a gente precisa ir nas histórias das revoluções que nós tivemos, né, no nosso mundo. Né? Revolução Russa, tá? Revolução Cubana, a chinesa e assim vai. A gente precisa assim ir em busca, por exemplo, das revoluções. Você pega uma revolução cubana, por exemplo, quer dizer, como que aconteceu, como que aconteceram essas revoluções? O que estava por trás, por exemplo, das revoluções, dessas chamadas revoluções que, né, que aconteceram. E aí a questão ideológica, por exemplo, que estava por trás dessas revoluções. E assim por diante, tá? Quando você vai trabalhar, o que você vai analisar, né, assim, o sentido revolucionário de um ponto de vista marxista ou qualquer coisa assim, você vai perceber, né, que naquela questão chamada assim de luta de classes, né, a chamada luta de classes marxista, dentro do campo das revoluções, elas precisam acontecer como se fosse assim uma tomada de poder, né, contra, tá, a burguesia, tá? E essa tomada de poder, ela vai acontecer via revolução. E a revolução que a gente tem, né, acompanhado desde, se você pegar todas as explicações, elas são sim revoluções, revoluções armadas, tá? É muito assim, é difícil a gente ver outros modelos de revolução. Nós temos outros modelos de revolução que aconteceram com os neomarxistas, né? Isso depois já de Marx ou assim por diante. Mas se você pegar assim o trotskismo, né, outras ideologias que está dentro dessa linha, né, marxista, né, do comunismo, essa coisa toda, então as ideias, né, os princípios que estão ali dentro dessa concepção de luta de classes é coisa mais radical mesmo, mais forte, tá? A classe operária, que é essa classe trabalhadora, essa classe mais pobre, ela só é possível dentro de uma visão dessa, só é possível de acontecer que elas saiam dessa condição de escravos, dessa condição proletária, dessa condição de trabalhador, desse trabalhador que é explorado ou qualquer coisa assim. Ele só vai conseguir com a tomada do poder. E essa tomada do poder não é essa coisa tão simples do voto, né, como por exemplo acontece nos dias atuais, tá? Aí, quando a gente analisa desse ponto de vista, então nós temos aí já uma presença do extremismo, né? Um extremismo de esquerda. Bom, eu tô, tá, caminhando rápido aqui, né? Aí tem muitas explicações nessa coisa toda que eu tô tratando aqui para vocês. Mas eu vou tentar, assim, simplificar um pouco para a gente poder entender. Aí tem gente, que é aqui que eu quero pegar, que diz assim: o Lula, né, faz parte da extrema esquerda. É aqui que eu quero chegar. O Lula faz parte da extrema esquerda? Quando alguém diz assim que o Lula faz parte da extrema esquerda, eu até acho graça. Ou muitos, né, que são assim de esquerda mesmo,
vão achar graça, né? Por quê? O Lula está muito longe de ser um extremista de extrema esquerda. Tanto o Lula, né, quanto, por exemplo, muitos petistas que é dessa mesma corrente seguida por Lula. Gleisi Hoffmann, né? Você vai pegando uma série de outros, né? Paulo Pimenta, né? E aí vai, né? O Damus lá, né? E aí você vai pegando uma série de outros, né? Companheiros aí que são petistas e tudo mais que seguem esse mesmo caminho. O Lula, se você aprofundar bem, se você compreender bem, ele não faz parte da extrema esquerda. Você vê, olha só que coisa interessante. O Bolsonaro, sim, ele faz parte da extrema direita, mas o Lula não faz parte da extrema esquerda. Entenda muito bem isso, tá? Igual esses julgamentos que saem por aí. Lula é comunista, até o Dino, vamos pegar o Dino, o Flávio Dino é comunista. Teve um cara que veio aqui nos comentários meu, me chamou de comunista, disse que eu sou comunista, o Flávio Dino é comunista e eu também sou, você é um comunista. Quer dizer, eu acho que a forma como ele até falou assim para mim, eu acho que deve ser que para ele estava me xingando, né? Eu ia achar ruim, né, dele me chamar de comunista, né? Isso porque o termo comunista pegou aí uma classificação, uma coisa assim pejorativa, uma coisa negativa, né? E aí pegou isso na cabeça de um monte de gente. Então, se você quiser xingar o outro cara, outra pessoa, você chama ela de comunista, né? Então, para você ver como é que são as coisas, né? Se você pegar, inclusive, até em termos de partidos, né, aqui no Brasil, que vai estar alinhado, por exemplo, dentro dessa extrema esquerda, o Lula fica distante. Inclusive, é até interessante, muitos desses grupos, por exemplo, que faz parte da extrema esquerda, não adota, por exemplo, as posturas do Lula, né? Eles não adotam a postura do Lula. Quer dizer, muitos até votam, chegam até votar essa coisa toda, porque não se alinha de maneira nenhuma à extrema direita, como o do Bolsonaro, né? Mas é apenas por uma questão de você derrotar, né, o que é pior, né? Mas não que o Lula seja o melhor. Tá entendendo? Isso é muito interessante a gente entender, porque tem muita gente de esquerda que não é só os bolsonaristas não, que não gostam, por exemplo, da política adotada por Lula. Sabiam dessa? São muitos. Inclusive tem gente do PT, do próprio partido do Lula, que não tipo assim, que não corrobora, que não gosta, não, entendeu? Não é desse mesmo posicionamento, por exemplo, da forma como Lula trabalha. É difícil você ficar chamando, por exemplo, um Lula de comunista, de extrema esquerda, tá? Um comunista, um extrema esquerda, não iria trabalhar assim dessa forma como o Lula faz. Imagina, né? Você observa a forma como o Lula trabalha, as negociações que Lula faz, inclusive essas viagens que ele faz, como que ele chega, né? Como que ele conversa com os líderes, por exemplo, mundiais, como que ele vai na Europa, conversa com grandes capitalistas, como que Lula está negociando, por exemplo, vinda de capitais aqui para o nosso país. Você acha que comunista fica em cima desse tipo de coisa? Pessoas de extrema esquerda trabalham nessa linha? Não, senhor. Não trabalha nessa linha. Às vezes vocês assim ouvirem, tipo assim, igual o presidente lá do PCO, né? O PCO, ele é um partido que tem uma tendência para a extrema esquerda, né?
tendência para ter a extrema esquerda. Ainda não acho que eles ainda sejam bem uma extrema esquerda, tá? E você tem aí, por exemplo, partidos que são bem pequenininhos, né, mas como o PSTU, né, que são bastante extremistas mesmo, né? E tem outros partidos que aqui agora eu não me recordo o nome. Mas o do passado, né? Do passado nós tivemos o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, tá? Que eram assim partidos bem extremistas mesmo, que fazem parte então, que faziam parte da extrema esquerda. Hoje não, hoje mudou bastante, né? Então só para vocês perceberem, né, que muita coisa, muitos julgamentos que muita gente faz, é muita falta de conhecimento, é falta de entendimento, saber das coisas, sabe? E que você, sabe, você fica julgando o Lula. É, por isso muita coisa que durante até campanha eleitoral dizendo que Lula ia fechar as igrejas, que Lula ia fazer, ia acontecer, não sei o quê, que ia fechar, caçar a imprensa, que tá, né? Esse monte de coisas aí que o pessoal falava, né? E nada disso, inclusive até hoje, não aconteceu e não vai acontecer. Isso porque Lula, não confundam, as pessoas fazem a maior confusão. Ah, aqui vai virar uma Venezuela. Ah, Lula é igual o presidente da Venezuela. Ah, Lula é do mesmo entendimento, por exemplo, do presidente de Cuba. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Lá você pode ter essa extrema esquerda presente, mas não é de maneira nenhuma Lula. Não é um compatível com o tipo de política, por exemplo, de Lula, tá? Extrema esquerda teria uma dificuldade enorme, por exemplo, para negociações, para uma série de coisas. Teria muita dificuldade uma extrema esquerda, tá? Só pessoas assim que tá um pouco mais voltada para o centro, tá? Não confundir esse centro com centrão, que é outra história, tá? É outra história, centrão não é isso. Você pode ter uma política de centro, né? De centro que é essa parte do equilíbrio, como eu falei para vocês, tá? Da articulação, da negociação, né? Você pode ver que em tudo Lula ele entra para o campo da negociação. Já observou? Até as guerras que está acontecendo. Então, ele vai tentando, sabe, um meio, uma maneira, que a cabeça dele não é por aí que a humanidade caminha, não é por guerra, não é. Ou seja, quando você vai tendo um extremismo que vai tomando conta, você parte para essas coisas extremas, tá? Essas coisas absurdas, como, por exemplo, de Israel contra a Palestina, né? Contra o Hamas lá, né? Essa atitude igual israelense é de uma extrema direita, tá? É isso, gente. Espero o comentário de vocês. Desculpem o tamanho, né, do vídeo, mas ele tem assim como objetivo da gente refletir um pouco melhor, né, sobre esses temas que são importantíssimos para o nosso dia a dia. Dê aqui a sua opinião, faça um comentário seu, faça a sua crítica, tá? Não tem problema, pode fazer a sua crítica que aqui nós aceitamos. Grande abraço e até a próxima.